Que tipo de foco será que nós estamos falando por aqui? Será que só eu sinto que eu não consigo concentrar nas coisas que eu preciso fazer? E será que tem como mudar o nível de concentração? Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para falar sobre 8 técnicas para você desenvolver e melhorar a sua concentração e foco ao longo dos estudos. Seja de inglês ou seja de qualquer outro assunto que você esteja estudando. E claro, né, antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha, também deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida de inglês ou dúvida sobre desenvolvimento pessoal, foco, concentração, estudo, o que for. E também ative o sino de notificações para você não perder nada aqui do canal. Beleza? Fez aí o ciclo completo? Então vamos nessa. Primeira coisa, a gente precisa determinar, e eu preciso explicar aqui pra vocês que tipo de foco é esse que a gente vai tratar na aula de hoje. Porque assim, a gente usa essa palavra, foco, concentração, para várias coisas diferentes, só que na verdade tem uma diferença. E tem pelo menos 2 aí tipos de focos diferentes quando a gente está falando sobre estudos. O primeiro é o foco da disciplina, da persistência, de você dar as caras e tá ali mantendo seus estudos ou uma atividade de forma contínua, né, com alta frequência, num período curto, médio ou longo. Só que esse não é o foco que a gente vai falar hoje. Eu já fiz um vídeo sobre esse da disciplina e eu vou deixar aqui pra vocês. O segundo tipo de foco, que é o nosso de hoje, é o foco de enquanto você estuda. O que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu estudo? É ali para você ficar concentrado, conseguir seguir a sua linha de raciocínio e não se perder. Tudo bem? E olha, eu vou falar pra vocês, o erro mais comum que as pessoas cometem é achar que a concentração, o foco, vão acontecer assim, ó, do dia pra noite. Só que, gente, não é assim que acontece. O foco, a concentração, essas são habilidades como qualquer outra. Não é do dia para noite que isso vai acontecer, é como, por exemplo, aprender a dirigir, é como aprender a tocar um instrumento, é como aprender a se desenvolver e a falar em público, ou seja, é claro que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas nada que você não possa dedicar um tempo e entender como é que funciona, né, os mecanismos por trás e as técnicas para então desenvolver o seu foco e a sua concentração. Então, primeiro de tudo, é uma habilidade, então a gente tem como melhorar. E o segundo maior erro é que as pessoas acham que para melhorar o estudo só importa aquilo que se faz durante o estudo, sendo que isso não é verdade. Não, a qualidade do seu estudo, na verdade, depende de vários outros fatores que antecedem ou que você faz depois do seu estudo. E além dessas 2 questões, nós temos 3 fatores que são as variáveis que fazem a gente perder o fio da meada ou não, ou concentrar para valer. E esses fatores são tangíveis, intangíveis e socioeconômicos. Calma, vem comigo que a gente vai chegar lá, mas eu preciso que você entenda isso aqui primeiro. Porque esse papo de foco e concentração não é igual para todo mundo, não é. Então, por exemplo, os fatores tangíveis são aqueles que a gente pega, que a gente tem mais facilidade de manipular. A gente vê e mexe, troca e altera. Como, por exemplo, o ambiente que a gente estuda. Tem como você escolher fechar a porta para ter menos ruído, tem como você acender a luz, desligar a luz, colocar um fone de ouvido ali que você tem para reduzir pelo menos um ruído e também colocar o seu celular de lado. Esses são fatores tangíveis que você pega, altera e muda, externos. Agora tem os fatores intangíveis que a gente não consegue literalmente pegar e alterar, e por isso que eles são um pouquinho mais delicados. Que a gente tem várias questões individuais, ou seja, que é de cada um, e que são biológicas na maioria das vezes. Que aí a gente tá falando de realmente ter uma dificuldade de concentração, questões hormonais, níveis de ansiedade, de estresse e várias outras questões. São alterações que acontecem na gente e que a gente não tem tanto controle assim feito o ambiente externo. E por último, mas não menos importante, nós também temos os aspectos socioeconômicos, ou seja, a depender da sua realidade, várias coisas podem passar na sua cabeça que acabam tirando a sua concentração. A sua mente passa bastante tempo e gasta bastante energia com muitas coisas diferentes. Porque imagina comigo, uma pessoa que é responsável por prover para uma família é diferente, vai ter necessidades diferentes, vai pensar de formas diferentes, tem responsabilidades diferentes de que uma pessoa que não tem essa mesma realidade. A gente poderia citar várias realidades diferentes, mas é só para você pensar que você e seu vizinho, você e seu irmão, enfim, pessoas que são muito próximas a você, vão ter responsabilidades diferentes e essas responsabilidades acabam tomando espaço na nossa cabeça. Então, por isso a gente não pode se comparar com as outras pessoas quando o assunto é foco, porque cada pessoa realmente vai funcionar de um jeito. Porque, mais uma vez, você tá ali se dedicando, estudando do nada,
Você lembra daquele boleto que você tem que pagar, do médico do filho que tem que marcar, o recado da professora para ler, a merenda do dia seguinte para montar. Então, assim, cada pessoa vai ter uma realidade e isso vai afetar na nossa concentração? Sim, senhoras e senhores. Então, por isso, assim como eu falei, por conta desses 3 fatores, os tangíveis, intangíveis e socioeconômicos que a gente tem que avaliar, dar uma olhadinha na nossa realidade, para que então a gente possa começar a agir. E agora sim, vamos falar das 8 técnicas, que eu sei que você tá aqui para isso, mas você precisava saber disso aqui, certo? Me conta aqui, você já tinha parado para pensar nesses aspectos aí que a gente acabou de falar, ou foi a primeira vez que você ouviu falar deles? Então vamos lá, vamos falar das nossas 8 técnicas para você melhorar e desenvolver o seu foco e concentração durante os seus estudos. E aqui a gente vai dividir em 3 partes diferentes, tá? Que tem aquelas coisas que a gente faz antes do estudo, durante o estudo e depois do estudo. Antes do estudo, tem 3 coisas que você precisa fazer. A primeira, e eu acho que é a dica mais interessante aqui dessa aula, uma das mais interessantes, é que você precisa treinar e controlar os seus níveis de estímulos. Por quê? Nós sabemos, nós somos viciados nas telinhas, eu me incluo nessa, é difícil, a gente tem que aprender a lidar. Só que se a gente não tem essa consciência de que a gente precisa controlar isso, nós vamos nos sentir entediados na hora do estudo. E aí a nossa cabeça começa o quê? A ir por aí, a gente se distrai, a gente perde o fio da meada, perde a concentração e você nem lembra o que você estava fazendo porque de repente você se pega mexendo no seu celular, por exemplo. Quem nunca, né? Então nós temos literalmente muito tempo de tela. A gente fala muito das crianças, mas a gente também tem que pensar nisso pra gente. Então a gente tem que ver, peraí, quais são os momentos do dia que eu tô fazendo uso de tela? Será que é realmente necessário? Se não é, será que eu posso trocar por uma outra atividade que talvez seja melhor pra mim? E aqui você pode pensar em compensar com várias coisas diferentes, como por exemplo, a leitura. E por que muitas pessoas têm dificuldade com desenvolver concentração e ler, por exemplo? Porque essas são atividades que demandam mais tempo, né? E ao demandar mais tempo, você consegue fazer conexões mais longas e mais profundas e melhores. A gente costuma ficar aqui, ó, então as nossas conexões são rápidas e são curtas. Não é nada que vai durar muito tempo. Então a gente se acostuma com isso e se começa a ficar um pouquinho mais longo, a gente começa a ter uma preguicinha, começa aquele negócio e tal, tá? Então a gente precisa educar e se controlar e treinar para que a gente consiga aumentar esse nível de concentração. Como, por exemplo, montar um quebra-cabeça. Eu tive a experiência de voltar a montar quebra-cabeça, o último que eu montei foi, sei lá, quando eu tinha uns 6 anos e, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Você fica concentrado, obcecado, querendo montar aquele negócio ali que você fica incrédulo, você fala, meu Deus, não tenho tanto de peça necessária, meu Deus, eu perdi peça, eu não sei o que eu faço, esse quebra-cabeça veio com defeito, mas tá ali, tá tudo certinho e é incrível, tá bom? E é nessa questão de encontrar a resposta, montar o quebra-cabeça que o seu cérebro, ele vai ter todo o benefício e o deleite que ele espera através de uma atividade prolongada, né? Não é ali, ó, do swipe up, swipe up, swipe up. A gente não precisa disso. Vamos substituir. Isso vai fazer diferença no seu momento de estudo. Mais uma vez, você pode ler um livro em português que essa leitura vai te auxiliar nos estudos de inglês. Mas claro, né? Se você puder ler em inglês, melhor ainda. E outras coisas que você também pode avaliar nessa questão de reduzir o tempo de tela e aumentar outras atividades que demandam mais das suas habilidades cognitivas é, por exemplo, fazer higiene do sono. Reduzir o uso do celular também para ir dormir. Porque ao fazer isso, você vai relaxando melhor, provavelmente você vai cair no sono antes, então vai estar mais descansado para também poder estudar no dia seguinte. O seu cérebro vai estar mais descansado, menos estímulos no período da noite. E nem preciso falar também de atividade física, questões nutricionais e também de hidratação, né? Tudo isso também tem um benefício e tem um trabalho específico para o seu raciocínio, para o seu cérebro, para a sua vida de forma geral. Porque a qualidade e o seu foco ao longo dos estudos não depende somente do que você faz ali durante o estudo somente. Outro fator que você tem que considerar antes de começar os estudos é organizar a sua semana. E aqui não é organizar somente os estudos, é organizar a sua semana. Lembra que a gente tem que manter a nossa cabeça livre, a gente precisa de um segundo cérebro para que o nosso cérebro possa funcionar? Exatamente. Então a gente coloca todas as coisas que a gente tem que lembrar de compromisso, de data, de horário, de responsabilidades, você anota, coloca numa agenda, coloca no papel. Aquele ali é o seu segundo cérebro. O cérebro que você tem aqui é para ele processar as informações, para ele aprender, para ele se desenvolver e não para ficar lembrando de coisa. Tá? Então, organize a sua semana, porque dessa forma você vai ficar com mais peace of mind, mais tranquilo, mais tranquila, e assim, durante o estudo, você não vai ficar lembrando de coisas e pendências que você esqueceu de anotar, por exemplo. Tá tudo anotado. Você não precisa ficar doido. Tá ali, tá anotado.
E aí, na hora que você for organizar os seus estudos, mais uma vez, essa é uma dica para vários níveis diferentes, então não vou dar dicas específicas aqui para cada nível e para cada necessidade, mas o mais importante é você sempre lembrar de quais são as suas dúvidas e basicamente organizar ali ao longo da semana. Você pode pegar aquele calendário mensal, sabe, que tem todos os dias do mês, e ter um tema por dia, ter uma questão por dia para responder, ou ter uma habilidade específica ou um vídeo específico que você quer trabalhar. Eu também tenho dicas aqui no canal para cada um dos níveis, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Mas lembre-se que na hora que você for organizar os seus estudos, coloque aquilo que seja realista e que seja doable. Olha que legal um termo em inglês para você. Doable. Fazível, tá? Seria a tradução. Que você consegue fazer, que você consegue implementar. Porque de nada adianta colocar metas impossíveis e você só se frustrar, tá? Então você pode pensar em relação a essa parte realística dos estudos para o tempo. Então, quanto tempo você vai estudar, a frequência, quantos dias na semana você vai estudar e terceiro, o assunto que você vai estudar. E o último fator aqui de se considerar antes do estudo é o tanto de cafeína que você está tomando, porque hoje todo mundo toma muito café e o café é uma loucura, o café tem vários impactos aí no corpo. Mas de forma geral você pode pensar de uma forma mais estratégica para consumir cafeína, né? Para consumir café ou chá verde, enfim, qualquer bebida aí que tenha cafeína. Porque de fato ajuda na concentração, só que o problema é que às vezes a gente toma em horários diferentes e isso acaba não sendo legal para o nosso corpo. Tipo, tomar café 8 horas da noite não é legal. Por quê? É claro que tem várias questões, isso também depende de pessoa para pessoa, várias questões aí do corpo envolvidas também, mas basicamente um copinho de café você vai demorar de 3 a 5 horas para eliminar do seu corpo. E aqui eu não tô falando nem do pico de energia da cafeína, né, que demora ali depois de entre 1 e 2 horas depois que você bebeu. Tô falando depois disso, ela ainda está no seu corpo e ela ainda vai ter esse efeito no seu corpo, por mais que você não sinta. Então você pode pensar, né, em tomar o seu cafezinho antes de começar a estudar, para que isso possa te auxiliar e pensar isso de uma forma mais leve, né? Tentar evitar aí, por exemplo, tomar café depois das 3. Eu pelo menos faço isso, porque eu sei que vai demorar mais 5 horas para o meu corpo processar e eliminar aquela cafeína, e eu sei que para dormir, né? Tá vendo que é um ciclo? Então eu vou dormir já com a cafeína eliminada, vou tomando bastante água ao longo do dia também, para ter um momento de relaxar e me recuperar melhor para no outro dia fazer o que eu preciso fazer. Então, assim, mais uma vez, antes do estudo tem tudo isso que você pode levar em consideração. Então, o que fazer agora no estudo, durante o estudo? Primeiro de tudo, você vai preparar o lugar que você vai estudar. É claro que, mais uma vez, dentro da sua realidade, você vai pensar nisso. Então, tentar diminuir ao máximo que você puder os ruídos e as distrações. Então, TV, rádio, música, desliga isso tudo. Tira, se possível. Se você não puder controlar isso, cachorro latindo e tudo mais, bota o seu foninho, né? Tenta se isolar aí o máximo que você puder. Se você puder fechar a porta, fecha a porta. De preferência, tenha um lugar bem iluminado, né? Pra você não ficar com sono, pra não te dar preguiça ao longo dos estudos. E outra coisa, não é hora de fazer multitarefa, né? Não é hora de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, tô estudando inglês, vou deixar uma música no fundo em inglês, ou vou deixar um vídeo no fundo de inglês e vou ler um texto. Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, você não quer fazer isso. A não ser, você pode fazer isso somente se o áudio for a mesma coisa que você está lendo, né? Então você está fazendo uma leitura guiada, escutando, aí é outro papo. Você só está fazendo uma tarefa, mas usando 2 habilidades diferentes. Aí, ok. Mas não tente misturar as coisas, não tente confundir, fazer mais de uma coisa de uma vez, que isso não é útil. Você está perdendo seu tempo, ok? É um momento de estudo para fazer uma coisa. Não vamos enlouquecer, meu povo. Não precisamos disso. E em relação ao tempo de estudo, se você for estudar mais do que 25 minutos, mais do que 30 minutos, é bom você dar uma pausazinha. Então você vai, levanta para pegar uma água, vai ali no banheiro, faz um pips e já volta. Mas não pode engajar em nenhuma atividade que seja muito longa, nem comer no meio disso, porque senão você vai levar mais do que 5 minutos. Eu falei mais sobre isso nesse vídeo aqui da técnica Pomodoro, eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição também. Mas estudou mais que 25 ou mais que 30 minutos, faça uma pausa. Have a break. Terceira dica aqui dessa parte, faça anotações. E, se possível, faça a anotação do jeito que você achar melhor para você continuar o seu raciocínio lógico e depois passe a limpo, se der. Eu fiz muito isso quando eu estava na escola. Eu tinha um pouquinho mais de tempo, então dava pra passar as coisas a limpo. E depois de um tempo de tanto fazer isso, você entende como você gosta de fazer as anotações e daí não precisa mais ficar passando as coisas a limpo. Mas enfim, às vezes pode ser melhor pra você. Porque se a gente se preocupa muito com a estética do caderno, que é uma coisa, gente, tem gente que ama, eu acho lindo, maravilhoso, mas assim, na hora do estudo é hora do estudo, então tem que ser uma coisa mais prática e tem que ser uma coisa que você bata o olho e saiba do que você estava falando. É importante que você faça suas anotações de uma forma que seja clara pra você. Não adianta fazer anotação se você não sabe
onde que começa, onde que termina, tá? Então tá. Ok, a gente vai pra quarta parte, que na verdade é a primeira, mas antes de ler você tem que fazer anotação, enfim. A quarta parte é, antes de começar a estudar, você ler aquilo que você estudou no dia anterior. Porque é como se você fosse buscar. Você faz assim, ó, você começa a ler, aí seu cérebro vai caminhando até ele chegar à informação e ele fica ali lendo aquela informação enquanto você lê. Ele vai relembrando das coisas. E aí depois você vai falar, ah, beleza, tá, entendi de onde que eu tô, você já tá lá conectado naquela informação e você vai construir em cima. E aí você começa os seus estudos. Então é muito importante você fazer esse momento de ir lá, de ler, de buscar o que você estudou no dia anterior para ser mais fácil de desenvolver os seus estudos no momento presente. Você ativa o seu cérebro, você faz ele lá buscar. Tudo bem? Agora sim, para o final do estudo, o que você vai fazer? Depois de fazer as suas anotações, está na hora de ler. Exatamente. Então, antes de fechar o caderno, antes de dar bye-bye e dar as costas para o seu estudo, é bom você ler o que você acabou de estudar. Porque ali você vai dar meio que uma revisada, tá? Não é revisar, isso aqui é literalmente uma leitura. Então, você tá, tipo, meio que sintetizando, concretizando aquilo que você acabou de fazer. Você tá dando um ponto final, sabe? Fechando com chave de ouro. Você tá encerrando o ciclo. Então, ali você vai ver se deixou alguma coisa passar. Às vezes, ao ler as suas anotações, você vai ter dúvidas, então você pode já anotar essas dúvidas para o dia seguinte. Tá vendo? Então, recapitulando, tem 3 fatores que podem ser variáveis aí para sua concentração, sendo coisas tangíveis, ou seja, as externas que são mais fáceis a gente manipular, as intangíveis que são mais individuais, muitas vezes biológicas, que fazem parte da gente, aí fica mais difícil de mudar. E a terceira, que é socioeconômica, que são questões aí da nossa própria realidade, né? Que tem a ver com quantos trabalhos a gente tem, quantas pessoas nós somos responsáveis ou ajudamos, as nossas condições financeiras, várias coisas. Então, esses 3 fatores vão caminhar com a gente, eles podem sim interferir no nosso nível de concentração. Então, quanto mais você souber onde você se encontra, quais são as suas dificuldades, melhor é para você superá-las. Não podemos nos comparar com os outros, porque esses 3 fatores vão ser realmente muito particulares para cada um. Aí sim, depois disso, nós pensamos na implementação dessas 8 dicas. Essas são as 8 técnicas que eu uso no meu momento de estudo e eu acredito que você vai ter ótimos resultados também se você implementar no seu dia a dia. Comenta aqui embaixo qual foi a mais diferente para você e qual que é a primeira que você com certeza já vai levar em consideração na próxima vez que for estudar. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E é isso, guys. Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, não sei porquê. Se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, também ative o sino de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades daqui e também deixe o seu comentário. E aí, gostou do vídeo? Thank you so much for being here with me today, guys. I hope to see you on the next one. Take care. Bye!